Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nossa reflexão está em Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando a gente pensa nesse versículo, muitas vezes a gente vai caminhando com os olhos naturais, vivendo, trabalhando, dormindo, comendo, se socializando, enfim. E a parte espiritual, muitas vezes, nós não vemos. O que é feito no oculto, ou seja, aquilo que as pessoas tramam contra nós, aquilo que no mundo espiritual se move constantemente, não é tão simples de ver. A gente só consegue detectar quando Deus nos mostra, ou quando você tem os dons espirituais aí de revelação, ou você tem uma visão aberta, que você consegue perceber o mundo espiritual à sua volta. Às vezes as pessoas percebem quando elas são mais sensíveis, quando você sente que tem algo ao seu redor, quando você sente a energia das pessoas, quando você sente aquela sensação de que algo está acontecendo, ou quando você tem pensamentos que não são seus e que você vê que não fazem parte do seu padrão e que aquilo vem e o tipo de pensamento revela situações e aí você descobre que aquilo tudo aconteceu. Deus vem e revela o oculto e o escondido. Ele revela coisas grandes que a gente não sabe. Muitas vezes nossos olhos naturais enxergam um pequeno pedacinho da realidade, porque socialmente a gente só vê uma fração do outro. A gente só vê um pedacinho do que acontece com as pessoas ao nosso redor. E Deus é que vem e nos mostra o que realmente está por trás. As pessoas que mais tramam, enganam, manipulam são as mais especialistas. Então, são as que são mais difíceis de perceber. As pessoas que são mais sinceras e falam diretamente, que às vezes a gente acha que são nossos inimigos, às vezes são mais nossos amigos, porque nos revelam a verdade, né? Melhor a palavra franca do que o amor encoberto. Melhor a repreensão franca, ou seja, você vai, ó, isso aqui não tá legal, do que você, não, tudo bem, você encobriu um erro. E socialmente a gente não para observar esse mecanismo, esse sistema. Sempre que a gente ouve uma palavra, a gente precisa parar e refletir e pensar, o que essa palavra tem a ver, né, comigo, com a minha realidade, com a minha situação? Será que eu não estou deixando de ver coisas importantes? Será que as pessoas que estão ao meu redor estão fazendo algo que eu não esteja vendo? Então, é por isso que a gente tem que parar, observar, pedir para que Deus mostre o oculto escondido. Uma das coisas que a gente observa quando você vai alertar alguém é que quando a pessoa não tem ainda discernimento espiritual, ela vai achar que você está causando aquilo. E isso é bem ruim, né? Bem triste. Porque às vezes você vai lá, você já tem ali uma percepção sobre as questões espirituais. Aí você vê situações acontecendo que estão prejudicando uma determinada pessoa. E às vezes você vai lá para ajudar, para avisar, olha, cuidado, cuidado com tal pessoa, cuidado com tal situação, observa isso. E o que acontece? A pessoa acha que você está causando aquilo. Isso acontece quando as pessoas não têm discernimento espiritual, não buscam a presença de Deus, não jejuam, não oram, não fazem campanhas de oração para que o Espírito Santo se revele e distribua os seus dons. Quando isso acontece, aí você acaba sendo julgado por algo que você não é. E é uma das formas que o inimigo usa para que você não consiga atingir seus objetivos de ajudar e libertar pessoas de cativos, né? As pessoas que estão sendo cativas e oprimidas. Quando a gente pensa sobre libertação em nome de Jesus, existem vários pontos e campos diferentes. Existem pessoas que têm dons de exortação, tem pessoas que têm dons de libertação, de realmente ir lá e repreender o mal. E outras têm o dom de exortar, avisar, para que a pessoa tenha um despertamento e mude, feche brechas, mude de vida e tenha sua libertação em sequência. Então, a gente precisa entender qual é o nosso papel em cada ambiente que a gente esteja e até que ponto a gente precisa ou não permanecer ali. Uma coisa é fato, qualquer ambiente religioso, você vai encontrar ali armadilhas prontas. E quanto mais você for fazer a diferença naquele ambiente, mais as pessoas vão, as pessoas não.
algumas pessoas que estão ali, que não são convertidas, vão te prejudicar. E às vezes não é uma pessoa se levantando contra você. Às vezes vem 5, 6 no mesmo ambiente, cada uma tentando te prejudicar de uma forma diferente, e é Deus que te dá livramento. E aí até acontecer, até as coisas agirem, até que as mentiras sejam descobertas, até que o culto seja revelado, aí você já está lá, prejudicada de várias formas. E isso desanima, né? A gente como cristão. Mas o que é importante perceber com a história de Jeremias, que Jeremias era novo, e Deus o chamou, e Deus estava com ele. E falou: não temas diante deles, eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. A gente vê lá no início de Jeremias 1. E aqui no versículo, no capítulo 33, no versículo 3, a gente vê: invoca-me, e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muitas vezes nós somos enganados, porque a gente não para buscar o que realmente está oculto, acontecendo ao nosso redor. E isso é o que traz mais confusão, porque as pessoas que mais são maldosas e manipulam são aquelas que fingem ser boas. E aí você fica na dissociação cognitiva. A pessoa falou coisas boas, mas será que ela teria coragem de fazer isso por trás? E às vezes você vê vários sinais de que ela é capaz de fazer coisas horríveis com você. Mas você prefere ter a dúvida, porque você não quer ser injusto, injusta com alguém. Nesse caso, qual é o caminho que a gente tem que fazer? Buscar a presença de Deus, invocar a presença dele, para que ele mostre o oculto e o escondido. Quando ele mostra as coisas no plano espiritual para a gente começa a entender o nível da maldade, o nível do aprimoramento da maldade na vida das pessoas, a ponto delas conseguirem enganar muitas pessoas. Quando a gente tem a revelação por parte do plano espiritual, né, Deus vem e revela, para você conseguir revelar isso para outras pessoas, nem sempre vai ser possível, porque as pessoas vão acreditar no que elas naturalmente veem. E aí elas começam a justificar que tudo que você vê não é real. Ou é porque você não tem aquilo e distorcem as situações. Às vezes você quer mostrar o que está por trás e as pessoas interpretam como se você quisesse prejudicar algo. E não, você não quer prejudicar, você quer ajudar a libertar um laço, a tirar uma armadilha, a tirar algo dali que prejudica muitas pessoas ao longo do tempo que passam por ali. É uma armadilha que está ali no chão e que as pessoas passam, machuca o pé. Ó, vamos tirar a armadilha daqui. Não, você está prejudicando, você está querendo prejudicar, a armadilha está aí, a armadilha é nossa amiga, é nosso irmão na fé, é nossa irmã na fé. Entende? A questão de que isso pode trazer aí uma interpretação errada para as pessoas ao seu redor. O que é importante? Você ter a revelação direta com Deus. Deus vai revelar o oculto e o escondido, através de sonhos, visões, percepções, pensamentos. Ele vai mostrar para você. Quando você, às vezes, vai fazer um jejum, oração, e vai entregar isso, às vezes ele vai fazer a própria pessoa que está errando errar e te mandar uma prova daquilo que ela está fazendo. E depois não lembrar. Uhum. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu pedi muito, me mostra o culto escondido, não pensei em ninguém. Eu falei, me mostra o culto escondido, entreguei um jejum, oração. E quando eu terminei de entregar um jejum, aí uma pessoa mandou uma mensagem falando uma intenção ruim contra mim. E aí eu olhei e falei, nossa, mas o que é isso? Eu ainda questionei a pessoa, imagina, não fui eu, mas com a voz da pessoa, do contato da pessoa direto para mim. Então, isso, e a pessoa não lembrava. Então, quando as pessoas estão presas, aprisionadas, e espiritualmente elas não percebem, lembrando que quando a gente dá brecha para o inimigo, às vezes ele nos usa, porque você deu brecha, de uma forma que você não controla, ou ele tira a nossa consciência. E aí você não percebe, você é usada pelo inimigo e você não percebe. Isso qualquer cristão pode acontecer, sim.
até que você seja totalmente liberta através das suas renúncias. Então, isso é importantíssimo. E aí, o que é importante você saber? O que acontece nesses casos, quando você está aí aprisionado e o inimigo vem e te usa para algo, você perde a consciência, você não percebe o que você está fazendo de errado. Aí o que acontece? A hora que ele devolve sua consciência, as pessoas acabam mudando com você, e o que acontece? Você fala, por que a pessoa mudou? Não fiz nada para ela. E a pessoa está chateada pelo que você fez, que você não tinha consciência que estava fazendo. Isso acontece quando a gente pensa sobre possessão. Então, qual é o ponto específico? Observe sua memória. Eu não tenho memória. Não lembro. Não sei o que eu falei com a pessoa. Se você não fica 100% do tempo consciente do que você faz, e você vai conversando com pessoas, nem lembra direito o que falou, cuidado, porque você pode estar aí tendo momentos em que você está sendo espiritualmente usada com uma falta de consciência, está destruindo vidas, não está vendo, aí as pessoas vão se afastar de você ou vão agir do mesmo jeito. O mesmo jeito que eu digo é, te ignorando ou te prejudicando, e você acha que as pessoas são ruins com você. E não é nesse sentido. É no sentido de retribuição. Não estou dizendo que isso seja certo ou errado, estou dizendo que é um mecanismo que pode acontecer. Então, observa, a gente vive o que a gente dá de legalidade e o que a gente é. Duas coisas. Nem sempre as pessoas vão tratar você exatamente como você é, mas às vezes como você deu de legalidade para o inimigo e ele te usou. Outra coisa que pode acontecer muito é quando você observa aí que às vezes o inimigo vem, isso já aconteceu também comigo de ver plano espiritual, e você vê um ser meio que saindo de um entrando no outro, aí o outro vem com a história, cria uma situação que te enlaça, que aí culpam você por algo que você há 2 segundos atrás nem sabia que a pessoa existia. Então isso é um laço, né, do inimigo espiritual. Como que a gente faz para sair disso? Aí o que acontece? Do nada ali, a pessoa nunca olhou na sua cara, vem, aí a outra acha que tem alguma coisa relacionado ali com essa pessoa, e aí pronto, os dois saem falando mal de você por algo que não tem nada a ver com você. Isso é algo que o inimigo pode fazer, armar situações, armadilhas. E quem vai te mostrar isso para você ver se isso é espiritual ou se é natural? Se é isso em relação a hábitos da pessoa, comportamento, caráter da pessoa, ou se é espiritual, porque ela deu uma legalidade, o inimigo está usando ela, ela não está nem percebendo. É Deus que mostra, o oculto e escondido. Nesse caso, você consegue ver, eu já passei por essa experiência, de ver um ser saindo de uma pessoa, entrando na outra, e acontecendo uma confusão. Para o meu lado, por segundos, que até segundos atrás eu não sabia nem que aquela pessoa existia. Aí eu passei a ser uma peça dentro da criação de um conflito, entende? Então, como que a gente observa isso? Deus mostra para quê? Para que a gente repreenda, para que a gente cancele no plano espiritual e para que ele vá mostrando, lapidando na gente as ferramentas espirituais para que a gente possa saber lidar com isso. O mundo espiritual é muito real, ele existe e ele acontece no plano oculto, que você não vê. Deus vem e revela o oculto e escondido. Pensa quantos seres espirituais existem agora lutando contra você e quantos anjos do Senhor existem lutando a teu favor no plano espiritual. O que a gente vê aqui no material é só um pedacinho, é só reflexo do que está lá no plano espiritual. Então, tudo que você faz, tudo que você define, decide, seu comportamento, seus pensamentos, suas ações, tudo reflete no plano espiritual. Tudo que você planta no plano espiritual é um terreno fértil, vai germinar, vai virar uma árvore. Uma pequena semente vai dar aí uma árvore com 1000 frutos ao longo da vida, para o bem ou para o mal. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você vivencia,
porque tudo vai ter um crescimento no plano espiritual. O que você fala, o plano espiritual está prontinho para ouvir. O que você fala, você dá legalidade ao plano espiritual. O que as pessoas falam contra você, seja por falta de compreensão, conhecimento, que elas desejam, que elas inventam, porque calúnia é quando elas inventam, difamação quando elas exageram uma situação íntima e expõem. Então, observe, tudo que as pessoas falam contra você vai reverberar no plano espiritual. Então, hoje em dia, cada vez mais, a gente vê que o amor está se esfriando e que as pessoas elas só querem proteger a si mesmas. Elas não se importam tanto com a justiça, com o que é certo, com o que é errado. Tem pessoas que olham para você e falam: ah, você me incomoda, então eu vou inventar coisas para te colocar lá para baixo, para que eu não me sinta mal perto de você. E aí o que ela faz? Ela inventa coisas que você não fez. As pessoas se voltam contra você por algo que você não fez. E aí elas ficam bravas com você por algo que você não fez. Quando a gente faz, a gente responde pelo que a gente faz, né? É muito justo quando alguém vem e te cobra de algo que você fez. Agora, é muito injusto quando alguém vem e te cobra de algo que você não fez. E tem gente que pratica tanto isso que ela não percebe mais. E a gente vê essa explicação na psicanálise, né? Trazendo um pouquinho dessa vertente. Quando eu não consigo ver algo em mim, eu projeto no outro que me incomoda. Então, para conseguir lidar com as coisas, a pessoa distorce, ela vai, olha para o outro e fala que você está fazendo o que ela está fazendo. Então, tem horas que você não consegue reagir, interagir, conversar, você nunca vai conseguir conversar no meio de uma projeção. Porque se a pessoa projetou em você algo que ela já definiu que você é, que não tem nada a ver com você, mas ela acha que você é aquilo, um desenho que ela criou sobre você. E aí você não consegue nem justificar, ou nem falar, nem explicar, nem provar que você não é aquilo, porque ela já definiu. Entende? Você não está conversando com uma pessoa que está te vendo como um ser humano, que está pronto ou pronta para entender quem você é como ser humano. Você está conversando com alguém que já definiu que você é uma pessoa que você não é. E aí, qualquer coisa que você for falar, ela vai pegar a tua fala e encaixar na projeção que ela criou sobre você. E aí você não consegue nem falar, porque qualquer coisa que você fale vai encaixar na justificativa dela, na racionalização que ela fez sobre a história que ela criou sobre você. E isso é real. Isso na psicanálise a gente chama de projeção. A pessoa projeta em você algo que ela está vivendo, ela precisa reviver, cumprir, continuar revivendo aí padrões inconscientes que ela tem. E você foi a pessoa, a peça que se encaixou no teatro dela, no delírio que ela criou. Por isso que tem horas que a gente só tem que se afastar, não falar nada, entregar nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que é justo e o que é injusto. Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Deus não vai cobrar do inocente aquilo que ele não fez. Ele vai cobrar de você e de mim o que nós fizemos, não o que nós não fizemos. Percebeu que até agora, nesse vídeo, a gente conversou um pouquinho sobre duas coisas. Uma que é aquilo que o inimigo pode fazer com que você seja uma peça, né, uma pedra de tropeço na vida de alguém, sem saber, ou seja, inconscientemente. E a questão também das pessoas te caluniarem, você ter que responder por algo que você não fez. As duas coisas podem acontecer? Podem. E também uma terceira coisa, né? Quando a gente fala sobre transtornos, sobre pessoas que mentem patologicamente, elas acreditam na verdade, né? Acreditam na mentira como uma verdade. Então, aí a pessoa mente descaradamente. E você fala, para de mentir. A pessoa fala, não minto. E a pessoa vive numa mentira. Isso também é explicado, né? Quando lá na infância a pessoa tem uma dificuldade de encarar a realidade, ela cria um delírio. E aí ela vive dentro de um delírio, porque ela cria uma situação, uma história em paralela para conseguir não enlouquecer. Só que aí ela fica naquele delírio por anos, uma vida.
E aí ela cria um delírio em paralelo ao invés de encarar a realidade como é. Então é por isso que a gente precisa sempre tomar cuidado, entender o que é o que. E Deus é que vem e mostra o oculto e o escondido. O oculto pode ser, sim, uma falta de conhecimento, que você vai ter um conhecimento, a partir do conhecimento você entender o que está oculto. O oculto pode ser a parte espiritual, em que ele vai mostrar o que está sendo feito por trás. E aí você vai saber o que esperar de cada um, conforme o perfil da pessoa e conforme as intenções que ela já demonstrou antes. O oculto pode ser ali a intenção de te derrubar, e ao mesmo tempo a pessoa tem todo o comportamento de querer te agradar, e Deus vai te mostrar o oculto e o escondido. O oculto pode ser algo que esteja escondido, que você não percebeu, e que aquilo traz uma legalidade na sua vida. Então, observe, se você chegou a esse vídeo e se você está vendo até agora, é porque Deus talvez queira mostrar para você algo que você não esteja vendo na sua vida, nas suas situações, nas coisas. O mundo espiritual existe, ele é real. E quando a gente pensa sobre oculto e escondido, uma peça de roupa, um objeto consagrado, um alimento consagrado, pode destruir sua vida. Quando alguém vem e oferece ingenuamente, bem na hora que você está distraído, distraída, cansada, e aquilo desanda tudo na sua vida. Para que você não vivencie isso e para que você tenha discernimento, invoque ao Senhor. Esse texto mostra claramente qual é a chave, o que a gente faz para resolver essas questões, aquilo que a gente não aguenta mais. Invoque ao Senhor, Ele vai te responder. Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Sempre é possível melhorar, sempre é possível buscar a presença de Deus e sempre é possível saber o que realmente é o próximo passo, o que a gente tem que fazer. A gente tem uma infinidade de opções, pessoas ou conhecimentos ou lugares ou circunstâncias que a gente pode buscar para resolver problemas. Mas nem todas as buscas vão realmente resolver o que a gente quer, porque muita coisa não depende da gente, muita coisa já foi feita lá atrás, e a gente às vezes acaba tendo que repetir padrões e viver coisas que os nossos familiares viveram e erraram e continuam errando e nos punem por não viver o que eles vivem, porque chamam de destino aquilo que não é correto para nós, não é o que Deus tem para nós. Então, peça discernimento para que Deus te oriente, te mostre o que é oculto e o que é escondido. Porque cada um vai responder por si e ninguém vai responder pelo outro. Mas lute para que você tire tudo aquilo que atrapalha da sua vida e aquilo que não edifica e aquilo que te aprisiona. Que os laços sejam quebrados, que as cadeias sejam rompidas, que as portas de ferro, ferrolhos de bronze caiam por terra, em nome de Jesus Cristo na sua vida. E que você consiga ser liberto, liberta de tudo aquilo que te amaldiçoa, te aprisiona e te impede de viver aquilo que Deus quer viver. Deus quer que você viva na sua vida. Que Deus abençoe muito a sua vida na paz de Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo. E que você seja uma pessoa cada vez mais feliz, liberta e veja o oculto e escondido que Deus revelará através da sua entrega, da sua busca e do quanto você pode invocar a presença dele. Que Deus abençoe muito a você e até o próximo vídeo.